Boa noite, família. Boa noite, doutor Wilson. Vamos começar então com as perguntas. O Rangel, ele quer saber o seguinte: se fazer exercícios em relação à densidade desses exercícios, se devemos parar quando o músculo começa a incomodar, porque em consulta com o senhor aconselhou ele, dizendo que fazer exercício físico nós não poderíamos por cansar. Então, ele quer tirar essa dúvida sobre a densidade desses exercícios. Se para até quando o músculo começa a incomodar. É isso mesmo, né? Quer dizer, o exercício físico de uma pessoa que tem uma doença neuromuscular, na maior parte das vezes, ele tem que ser um exercício de moderado a leve. É muito importante fazer exercício, só que a pessoa não pode entrar em fadiga muscular, porque o tempo de recuperar vai ser maior de uma pessoa que não tem doença neuromuscular. Em um estudo recente, o que foi recomendado é que a carga seja mais ou menos de até 30% a carga máxima que aquela pessoa consegue executar. Então, por exemplo, se a pessoa consegue levantar 10 quilos, ela vai ter que trabalhar com 3 quilos. Mas, de qualquer forma, sempre evitando a fadiga. É claro que com o tempo a pessoa pode ir melhorando sua performance física. Então hoje a carga máxima é de 10 quilos, pode ser que daqui 6 meses a carga máxima vai ser de 20 quilos. Mas sempre respeitando a fadiga e mais ou menos a proporção de 30%. Doutora Patti, ela quer tirar uma dúvida com o senhor. Ela toma curcuma longa motore da Axé e ela gostaria de saber a opinião do senhor em relação a ela estar tomando. Está tudo ok? Olha, a curcumina, né? Ela aparentemente ela é útil em algumas formas de Charcot-Marie, né? Mas isso são dados que vêm de estudos com animais. Então, assim, estudos com seres humanos, eles estão começando, então a gente realmente não sabe se vão ser úteis ou não, e se vai ter alguma complicação ou não, né? Já aconteceu mais de uma vez aí na medicina de alguns medicamentos que a gente achava que iriam ser úteis para as pessoas, e foram úteis nos animais, mas quando a gente passa a usar nos seres humanos, eles podem piorar por um motivo que a gente não consegue entender ainda, né? Então precisa ter muito cuidado, né? Quer dizer, o curcumim ele não é um remédio que está aprovado para usar Charcot-Marie. Por outro lado, existe uma razão lógica para a gente usar, né? Quer dizer, pela ação que ele faz no neurônio, só que ainda a gente não tem uma resposta definitiva sobre ele ser ou não útil, né? E se ele tem ou não alguma contraindicação. Então, assim, assim, é uma tentativa, mas realmente eu não tenho como dizer se a pessoa deve ou não tomar, porque embora embora existam dados que sugiram que ele faça bem, não existem dados ainda comprovando que ele não vai fazer mal, que ele não vai piorar o Charcot-Marie. A gente vai ter que esperar o término desses estudos. Obrigada, doutor. Próxima pergunta. A Letícia e a Jamila, elas fizeram quase que a mesma pergunta em relação ao anticoncepcional. Se tomar o anticoncepcional, se piora a CMT ou se tem alguma contraindicação. Bom, quanto ao anticoncepcional, né, essa é uma dúvida. A gente sabe que existem alguns hormônios femininos que teoricamente, pelo menos, poderiam prejudicar o Charcot-Marie, né? Embora em animais isso tenha sido demonstrado, nos seres humanos isso não foi comprovado de maneira definitiva. Inclusive a gente fez um estudo aqui em Ribeirão Preto, está fazendo estudo ainda, que é a tese de doutorado da doutora Rita, lá de Recife, né? Onde a gente está tentando estudar para ver se alterações hormonais na gravidez podem, de alguma maneira, influenciar no quadro clínico Charcot-Marie. De qualquer maneira, eu não entendo muito de anticoncepcional, mas seria interessante não usar hormônios anticoncepcionais com uma quantidade muito alta de progesterona, uma vez que seria a progesterona o hormônio que poderia piorar aí o Charcot-Marie. Mas na realidade não existe
nenhum dado definitivo dizendo que isso se aplica aos seres humanos, são dados experimentais. Em todo caso, se existir um anticoncepcional aí com baixas doses de progesterona, esses seriam os anticoncepcionais ideais. Acho que a gente vai ter que conversar aí com um ginecologista para saber melhor, né, sobre esses aspectos hormonais aí. Eu vou tentar discutir essa semana e depois eu mando a notícia para vocês. Obrigada, doutor. Vamos à próxima pergunta, então. No nosso grupo, nós temos algumas grávidas, né? Algumas gravidinhas que estão no início da gestação. E a Luana, em especial, ela queria saber do senhor, assim, quais são os prós e quais são os contras em fazer um parto normal e uma cesárea, porque elas sentem muitas dificuldades no acompanhamento dos seus médicos que não têm o conhecimento da CMT. Então, eles não sabem, assim, na hora de ganhar o bebê, o que é realmente importante saber nesse caso em relação à CMT na gravidez, especificamente na hora do parto, ou cesárea, ou normal. Ok, obrigado. Acho que eu entendi. É o seguinte, quanto às grávidas, né, não existe uma posição definitiva, assim, ou bem definida, né? Vai depender mais da avaliação do ginecologista e ver se aquela pessoa, né, tem condição de ter um parto normal ou não, né? Então, se a pessoa tiver força para expelir o nenê, se não tiver nenhuma contraindicação morfológica, se não tiver se tiver um estado geral bom, né, quer dizer, com funções fisiológicas mantidas, o parto pode ser normal. Se houver algum risco, né, então vai ser uma cesárea. Mas, assim, vocês sabem, né, que o Charcot-Marie é uma doença muito variável, né? Numa mesma família, a gente pode ter uma pessoa que nem sabe que tem a doença, que tem o Charcot, enquanto outra que pode ser mais severamente comprometida. Então, não existe uma posição assim uniforme, depende muito do ginecologista ver se aquela pessoa fisiologicamente ela tem condições ou não de ter um parto normal. Por exemplo, a maior parte dos nossos pacientes que a gente segue aqui em Ribeirão Preto na ginecologia, né, quer dizer, eles têm um serviço de atenção especial a pessoas que têm doenças várias aí, a maior parte tem parto normal sem nenhum problema, né? Mas depende realmente da avaliação do ginecologista e da correlação com a intensidade do Charcot. Eu acredito que as principais contraindicações seriam se a pessoa tivesse um grau de fraqueza muito intenso, né? Ou se por acaso tivesse alguma deformidade na bacia ou na coluna, né? E muito mais raramente se tivesse um grau aí de insuficiência respiratória. Mas fora isso, eu acho que o parto pode ser normal, pode ser um parto fisiológico. Certo, doutor, está bem explicadinho. Espero que as nossas gravidinhas também tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar que no final o doutor esclarece mais. Vamos lá, próxima pergunta. Doutor, a Mirna, do Rio de Janeiro, ela tem um filho de 15 anos. Como o filho dela tem tem várias coisas, ele tem inclusive CMT axonal 2W, então assim, ele tem um diagnóstico bem grande, inclusive eu vou passar aqui o que ela fala, não em áudio, porque é muita coisa, eu posso até confundir a pergunta dela, e também eu não entendo o que ele tem assim. Então, eu vou passar o texto, se o senhor puder ler e responder, é mais fácil do que em áudio, porque realmente é grande, tá?
Bom, desculpa, eu esqueci o nome da senhora cujo filho a gente vai conversar agora. Mas é o seguinte, olha, o caso tá meio confuso, né? Porque as informações estão conflitantes, né? O CMT2W é uma neuropatia axonal, né? Parece que ele tem uma biópsia que mostrou uma neuropatia desmielinizante e foi feito um diagnóstico de PIDC, de polirradiconeuropatia inflamatória desmielinizante crônica, que é uma neuropatia mielínica, né? Então, assim, eu acredito que precisa haver uma melhor definição na realidade de qual a doença, né? Desse moço, né? Esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, o segundo ponto é o seguinte: a gente precisa tomar cuidado com o ixoma, né? Porque o ixoma às vezes mostra muitas alterações e depois a gente tem que checar se realmente aquela alteração é a responsável ou não pela doença do paciente, daquele paciente, ver se ela bate com os dados eletromiográficos e se bate com os dados da biópsia no caso, né? Então assim tá havendo uma certa disparidade entre os achados da biópsia e talvez da eletromiografia com o achado do exoma. Então isso acho que precisaria ser melhor definido, né? O terceiro ponto é assim, então, em geral, o Charcot-Marie, ele não dá dor, né, dor neuropática. Quando ele dá dor neuropática, a gente tem que sempre investigar, ver se acha alguma outra causa associada, né? Então, às vezes, os pacientes têm, por exemplo, Charcot-Marie, e isso, por causa do Charcot-Marie, tem uma certa predisposição a ter uma neuropatia imunomediada associada. Então, assim, eu acho que uma necessidade importante ali seria checar se existe alguma outra doença associada que pode ser responsável pela dor, né? Em geral também, né, quer dizer, a gente tenta controlar a dor sempre com medicamentos, né? Evitar assim, esses estimuladores medulares ou estimuladores talâmicos ou etc, né? Quer dizer, mas assim, eu acho que o primeiro passo aí seria realmente definir melhor qual o tipo de neuropatia ou quais os tipos de neuropatias para depois a gente poder definir a causa dessa dor, né? Acho que o ideal seria a gente tentar tratar a causa da dor, mas para isso precisaria definir o tipo de neuropatia que ele tem, que para mim está meio confuso com os dados que eu recebi. Obrigada, doutor, mais uma vez. Agora, a Dalva, ela tem uma pergunta também em relação ao refluxo do coração, que deu no exame dela, né, que ela tem esse refluxo de coração, e ela quer saber se pode ter alguma relação com a CMT. Oi, a Laura sabe o tipo de Charcot-Marie que ela tem. De qualquer forma, na grande maioria dos Charcot-Marie, não existe nenhuma cardiopatia associada. Existem apenas umas duas ou talvez três formas de Charcot-Marie que podem ter alguma alteração no sistema cardiovascular, mas isso é muito raro, né? O mais provável é que seja um quadro independente. Se ela puder me dizer o tipo de Charcot-Marie que ela tem, eu posso dar uma resposta mais precisa. Olá, eu desconheço qualquer forma de CMT1 que esteja associado com uma possível cardiopatia. Em todo caso, eu vou dar uma olhada e se eu achar alguma coisa, eu entro em contato depois passando a informação. Mas, como eu disse, é muito pouco provável que exista alguma relação. Obrigada, doutor, deu para entender sim. Próxima. A Nalu, ela, na família dela tem muita gente que tem escoliose e ela queria saber se tem relação com a CMT, essa escoliose. Inclusive, essas pessoas que têm CMT têm a escoliose. Sim, também não é na família da Nalu, né? O CMT tipo 1A não é muito frequente ter escoliose, mas pode ter. Existem algumas outras formas de Charcot-Marie onde a escoliose aparece em quase todas as pessoas. No entanto, algumas famílias com CMT1A apresentam um alto índice aí de escoliose e isso é uma manifestação do Charcot-Marie, como é o pé cavo, a mão em garra, etc, né? Então, sim que existe uma correlação entre a escoliose e o Charcot-Marie.
Doutor, desculpa voltar um pouquinho em relação à escoliose, mas o Zé Carlos ainda continua com essa dúvida. Ele quer saber a opinião do senhor em relação à cirurgia quanto à escoliose. Ele não sente dores, mas nem todo mundo, né, se enquadra nesse perfil. Se a cirurgia seria o mais indicado nesses casos. Bom, quanto à escoliose, né, quer dizer, ela pode dar dois ou três tipos de problemas, vamos dizer assim. Então, um primeiro problema é dor, né? Um segundo problema é deformidade da caixa torácica, né? Então, ele pode diminuir muito a caixa torácica, impedir que o pulmão se expanda, a pessoa pode ter uma insuficiência respiratória. E o terceiro é, se a escoliose for muito grande, ela pode comprometer a medula, pode apertar a medula, né? Então, qual seria a conduta ideal? Né? Quer dizer, é medir essa escoliose, ver o grau da escoliose e avaliar a função pulmonar e a função dos membros inferiores, para ver se não existe nenhum grau de comprometimento aí, da medula, né? E aí isso deve ser seguido. O que o pessoal aqui de Ribeirão faz, né, e tem um ortopedista de coluna muito bom aqui, eles vão seguindo. Se a escoliose começa a aumentar muito, né, ou então se a repercussão passa a ter significado clínico, ou seja, a pessoa pode ter falta de ar, ou pode estar começando a comprometer a medula, então eles operam, né? Caso a escoliose esteja estável, sem nenhuma manifestação clínica, a conduta expectante, eles vão seguindo o paciente para ver se vai ser necessário algum dia ou não fazer a intervenção, né? De qualquer forma, o mais importante acho que é seguir e ver se está tendo uma dessas três consequências aí: dor, comprometimento respiratório ou comprometimento da medula. Doutor, mais uma vez, obrigada. A Ana Lu ainda tem uma dúvida em relação ao que o senhor havia falado com ela sobre os testes com CMT1. Ela queria voltar um pouquinho nesse ponto, que o senhor tem a dizer mais em relação aos testes, depois que o senhor veio do congresso. É só essa duvidazinha. Eu acho que em relação a possíveis tratamentos, não é isso? É o que eu disse, olha, existem pelo menos umas 6 ou 7 drogas que estão sendo testadas, né? Que nos animais elas aparentemente tiveram um bom resultado. Agora eles vão começar a fazer estudos nos seres humanos e a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o resultado final. Fora isso, existem pelo menos duas outras drogas que estão sendo usadas já em seres humanos, mas em pesquisa, e eles estão estudando os possíveis efeitos benéficos e também os efeitos maléficos, efeitos que são ruins para as pessoas. A gente não tem esses dados ainda. É por isso que eu falo que é relativamente perigoso aí a gente começar a usar um medicamento que a gente não sabe se vai ser bom ou se não vai ser bom, né? Porque já aconteceu outras vezes de que a pessoa usou um remédio achando que ia ser bom, porque os estudos estavam sugerindo isso, mas na realidade no organismo do ser humano o efeito daquela medicação foi outra, foi um efeito deletério. Então por isso a gente tem que ter extremamente cuidado, tem que ser muito cuidadoso ao iniciar o uso dessas medicações. Obrigada, doutor. Vamos à próxima. Doutor, em relação a tremores, a Marina tem tremores pelo corpo todo, né? A mão até chegou a encolher, mas ela quer saber se esses tremores pelo corpo todo têm relação com a CMT. Inclusive a Suelen, que também tem esses tremores, ela quer saber em relação à neuromodulação, se pode ser usada na CMT. Os tremores, sim, os tremores podem fazer parte do Charcot-Marie, de várias formas de Charcot-Marie. É claro que precisa avaliar se é uma outra doença associada ou não. Então, por exemplo, nada impede de um paciente que tem Charcot-Marie que tenha doença de Parkinson junto. Mas, na realidade, várias formas, ou muitas formas de Charcot-Marie pode ter um tipo de tremor que afeta principalmente as mãos, os membros superiores, e que é muito semelhante ao tremor que a gente chama de tremor idiopático, tremor familiar, né?
mas isso é um fato que é muito bem reconhecido. Em geral, esse tremor não atrapalha, né? Quer dizer, tem um aspecto psicológico, mas é um tremor que não atrapalha as atividades do dia a dia. Então, em geral, a gente não trata. Mas se o tremor estiver atrapalhando a pessoa, de alguma maneira, né? Isso pode ser tratado. Existem vários medicamentos que podem ser testados, ou tentados, desculpa. Ela tem uma dúvida. A Vitória tem 3 anos e começou com os pés, né? E foi uma evolução muito rápida agora nas mãos. E ainda não tem um diagnóstico fechado. E ninguém da família também tem CMT. Ela tem outros filhos e que não tem também. O marido tem outros filhos e ela também e não tem. Só a Vitória com 3 anos e está evoluindo muito rápido. A dúvida dela é a seguinte: se tem alguma relação essa evolução por ser uma CMT diferente ou mais forte, ou que venha se manifestar com mais força. Bom, acho que o primeiro ponto, né, é investigar essa neuropatia de maneira correta, né? Então, para a gente ter certeza que é CMT mesmo. Toda vez que tem um CMT, entre aspas, que evolui muito rapidamente, a gente precisa verificar se essa criança, no caso, não tem na realidade uma neuropatia imunomediada, né? E que precisa ser tratada de uma maneira diferente, com imunoglobulina, com corticoide, com imunomodulador, com imunossupressor, etc. Então esse é o primeiro passo, se certificar realmente de que se o quadro dela é um quadro de Charcot-Marie ou de uma neuropatia imunomediada, e aí a conduta vai ser completamente diferente. Supondo que seja realmente Charcot-Marie, e com essa história que ela contou, né, provavelmente é um Charcot-Marie recessivo. As formas recessivas, elas, em geral, podem ter um comprometimento mais grave e de maior velocidade para a instalação, né? Então, a gente poderia esperar, né, que um paciente que tem um CMT recessivo, seja ele mielínico ou axonal, possa ter uma evolução mais rápida, uma evolução mais agressiva, vamos dizer assim, né? Mas primeiro precisa então fazer uma investigação bem precisa da neuropatia que ela tem, né? Para a gente depois poder afirmar que realmente é um quadro hereditário. Obrigada, doutor. Próxima pergunta. A Patrícia, na nossa Pati Barros, ela também tem CMT1A. E ela quer saber quanto ao uso de palmilhas ortopédicas, os benefícios de usar essas palmilhas. E outra dúvida também é que ela tem uma mãezinha de 70 anos, vai fazer agora em dezembro 71, que ela também é portadora e sente muita tontura. Se isso tem relação com a CMT, essas tonturas. Bom, quanto à tontura, provavelmente isso não tem nada a ver com CMT, né? Existem muitas causas de tontura aí em pessoas de mais idade que precisam ser investigadas. Pode ser vascular, pode ser labirintopatia, né? Então, assim, precisa investigar outras causas aí, e é muito pouco provável que isso decorra do Charcot-Marie. Próxima pergunta, doutor. Muito obrigada. A Jamile, ela tem um filho de 6 anos com CMT e um de 3 que não tem. E, inclusive, esse de 6, ele tem CMT e ele tá até melhorando. Ele tinha as perninhas finas, caía bastante e agora tá diminuindo essas quedas. Enfim, tá tendo uma melhora aí desse filho de 6 anos. E o de 3, a preocupação maior agora é com esse de 3, se ele possa vir a ter a CMT, né? Como que ela começa a perceber ou que ela possa ir atrás de verificar se tem essa neuropatia com o de 3 anos, o mais novinho. Bom, o caso da Jamile merece uma avaliação um pouco mais aprofundada, porque existem várias possibilidades. Então, a primeira possibilidade é que se trata de um caso autossômico recessivo, ou seja, o pai tem um gene normal e um anormal, um mutado, a mãe tem um gene normal e um mutado, e que para a criança
vieram os dois genes mutados, né? É como se eles fossem primos, embora eles possam não ser primos, né? Então isso a gente chama uma herança autossômica recessiva. Nesse caso, a chance do outro nenê vir a ter o Charcot-Marie é de 25%. Né? Uma outra possibilidade é que seja uma herança autossômica dominante, mas que a mutação ocorreu quando foi fazer o filho mais velho, ou seja, ou no espermatozoide do pai, ou no óvulo da mãe, aconteceu alguma mutação que se iniciou ali e agora pode se propagar por outras gerações. Então a gente chama isso de uma mutação de novo. É uma mutação que não existia e que quando foi fazer o material genético do pai ou da mãe, a mutação apareceu. Né? Na realidade, toda vez que uma célula nossa replica, a gente tem mutações, é que o organismo tem vários mecanismos para compensar essas mutações, mas de vez em quando escapa uma. Né? A outra possibilidade é que ou a Janine, ou a Jamile, ou o marido dela tem o Charcot-Marie que não se manifestou. Né? E aí então seria uma herança autossômica dominante, mas que a gente não sabe disso ainda porque a gente não foram avaliados os pais. Então, uma conduta a ser feita num caso como esse é realmente examinar os pais clinicamente e às vezes com o estudo da condução de um nervo. A outra possibilidade é que se trate de uma herança ligada ao X. Então, a Jamile teria um gene ligado ao X, né, um gene que está no cromossomo X, que só a mulher tem, que a mulher tem 2, o homem tem 1, a mutação está ali no seu cromossomo X. A mulher, em geral, tem um quadro muito brando, ou às vezes nem sabe que tem a doença, mas o filho do sexo masculino vai apresentar a doença. Então, no caso dela, é um quadro mais complexo, que precisa ser avaliado aí por um neurologista, ou um neurogeneticista, ou um geneticista, para tentar elucidar com mais certeza a herança. Bom, eu vou tentar falar de novo. É o seguinte, o Charcot-Marie, ele pode começar, mesmo com uma mesma mutação, numa mesma família, ele pode começar em idades muito diferentes. Então, é possível, sim, que o menino mais novo, ele também tenha o Charcot-Marie e que não tenha se manifestado ainda. Né? Em princípio, também, as chances, eu não sei a herança, mas, por exemplo, se a Jamile também tiver Charcot-Marie, então a chance do filho menor ter Charcot-Marie é de aproximadamente 50%. Bom, dito isso, né, quer dizer, em geral a gente não é aconselhado você testar uma criança pequena, a não ser que tenha indício de que a doença começou ou que você tenha um tratamento para oferecer. Como aparentemente o menino está super bem, né, não apresenta nenhuma das manifestações iniciais mais comuns, tais como queda, dificuldade para correr, uma performance ruim nos esportes, nas atividades físicas. Então, acho que o mais indicado seria ficar observando essa criança por mais um tempo e, se ela vier apresentar no futuro aí alguma dessas manifestações, passar a investigar. É claro que isso muda de aspecto quando surgirem os primeiros tratamentos efetivos. Aí, então, muito provavelmente, o diagnóstico precoce vai ser muito bem indicado para a gente poder tratar também precocemente. Mas, no momento, como isso não existe, o recomendado é realmente ficar apenas observando a criança, as atividades físicas da criança, sem fazer nenhuma outra medida mais intempestiva. Obrigada, doutor. Vamos à próxima. A Selma Moreira, ela também tem CMT e ela pergunta se quem tem CMT pode fazer cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Pode. Não existe nenhuma contraindicação absoluta, né? Quer dizer, qualquer cirurgia bariátrica ela deve ser feita depois de uma avaliação com o anestesista, né? E se o anestesista achar que ela tem condições de fazer o ato cirúrgico, não existe contraindicação nenhuma, né? Quer dizer, vai ter que ver se ela está bem da parte cardíaca, ver se ela está bem da parte respiratória, e se ela tiver, os riscos são os mesmos riscos de uma outra paciente qualquer, né? Então, assim, não há nenhuma contraindicação absoluta porque a paciente tem Charcot-Marie. Bom, ainda em relação à cirurgia bariátrica, eu gostaria de lembrar só que
assim, a gente fala que a cirurgia bariátrica ela é fácil de fazer, mas o segmento pós-operatório tem que ser muito rigoroso, porque quem faz cirurgia bariátrica está sujeito a uma série de distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios de carência de minerais, de vitaminas, e isso pode dar neuropatia periférica, isso pode dar lesão do sistema nervoso central, né? Então é importante que, se ela fizer essa cirurgia bariátrica, ela tenha um acompanhamento muito rigoroso com o nutricionista, porque a gente sabe que condições essas, por exemplo, desnutrição, falta de vitamina, pode fazer piorar muito o Charcot-Marie. Então, embora ela não tenha nenhuma contraindicação quanto à cirurgia, ao ato cirúrgico em si, ela precisa fazer um acompanhamento muito rigoroso para evitar que se instale qualquer deficiência nutricional, seja calórica ou seja deficiência de vitamina, proteína, etc. Eu já tive outras pessoas com CMT1A que fizeram cirurgia bariátrica e elas foram muito bem, né? Mas fizeram um segmento pós-operatório aí extremamente rigoroso, né? Quanto ao uso de planilha, né, eu acho que não tem problema nenhum, né? Quer dizer, só que ela precisa avaliar, né, com fisiatra, com fisioterapeuta, ou com terapeuta ocupacional, e de preferência fazer uma palmilha que seja adaptada para o tipo de deformidade que ela tem no pé, né? Então esse que eu acho que é o segredo, ela usar uma palmilha que esteja bem adaptada às necessidades dela. É assim, uma coisa ótima, isso evita cirurgias, evita intervenções mais traumáticas aí, e os resultados podem ser muito bons, podem ser excelentes. Bom, quanto ao álcool, né, o álcool ele pode ser danoso para o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. Ele causa inúmeros malefícios, né? Então ele pode causar atrofia cerebelar, pode causar lesão do lobo frontal, pode causar uma demência, pode causar lesão medular, pode levar a deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina B1 e assim por diante, né? Em relação ao Charcot-Marie, né, o álcool pode dar tanto uma mielopatia, quanto uma cerebelopatia, quanto uma neuropatia. Qualquer uma das situações vai piorar o quadro de um paciente que tem uma neuropatia periférica, ou seja, que tem Charcot-Marie. Não é que a pessoa está proibida de beber, né? É assim, só que se ela beber, ela tem que beber com bastante moderação, né? Para evitar chegar em níveis aí que isso possa comprometer o sistema nervoso periférico ou o sistema nervoso central, né? Então, recapitulando, né, quer dizer, não está proibido de beber, né? Só que tem que ser uma quantidade bem moderada, bem dosada ali, porque como o álcool dá uma neuropatia periférica, dá uma lesão do cerebelo, dá uma lesão da medula, isso pode piorar muito o quadro do CMT se a pessoa beber, se aquele que a pessoa beber chegar nesses níveis elevados aí, né? Então isso é em relação ao álcool, né? Em relação ao esporte, tudo vai depender do grau da manifestação do Charcot-Marie, né? Então, por exemplo, se a pessoa é um desses Charcot-Marie e que não tem nenhuma clínica evidente, ele está liberado para fazer esporte, qualquer esporte, lembrando aí de que deve evitar a fadiga extrema, né? Se a pessoa tem pé cavo, por exemplo, ela deve evitar esportes como correr, esportes mais violentos, de luta e assim por diante, né? De uma maneira geral, eu acho que os dois esportes bons para quem tem Charcot-Marie, de uma maneira bem geral, são a natação, que é um esporte completo e que é um esporte que não traumatiza, e andar de bicicleta. É claro que eu tenho paciente que joga tênis em campeonato, tem paciente que corre, tem paciente que luta, né? Mas a pessoa tem que se respeitar, né? Sabendo dos graus de suas limitações. Por exemplo, se uma pessoa tem um tornozelo fraco e vai jogar futebol, ela tem uma grande chance de quebrar esse tornozelo, de ter entorse de tornozelo, de cair e assim por diante, né? Então, assim, tudo depende da gravidade do Charcot-Marie, do grau de comprometimento que a pessoa tem, e aí dosar. De qualquer forma, se eu puder indicar, eu indicaria natação e
e de andar de bicicleta. É claro que atividades como pilates e outras formas aí de fisioterapia, né, podem ajudar. E o pilates, por exemplo, é tido como uma forma de exercício físico, né? Então, assim, isso está liberado, desde que feito naquele nível da pessoa não ficar muito cansada, e aqueles esportes mais traumatizantes devem ser, na medida do possível, evitados. Muito obrigada, doutor, mais uma vez, chegando ao final. Mas antes, a relação, tem uma pessoa que está com uma dúvida aqui. Quem tem toxoplasmose e CMT pode ter filhos? Qual seria a recomendação? Olha, a toxoplasmose eu acho que deve ser crônica, não é? Precisa ver onde que está essa toxoplasmose para ver se ela vai de alguma maneira influenciar aí com a sobrecarga que a gravidez impõe, né? Quer dizer, a gravidez sempre impõe uma sobrecarga muito grande para a mulher, né? Então precisa ver onde que está essa toxoplasmose e ver se ela foi tratada já, se é um quadro crônico, né? Quanto à semitia, como eu disse, né, quer dizer, em geral, não existe nenhuma contraindicação absoluta para pessoas que têm CMT tenham filhos, a não ser que apresente algumas alterações mais graves, que felizmente não são muitas, né? Mas, por exemplo, se a pessoa tiver uma escoliose muito grande, ou se tiver uma fraqueza dos músculos da musculatura respiratória, isso pode fazer piorar o quadro de Charcot-Marie e pode comprometer aí a viabilidade do nenê. Mas fora isso, quer dizer, toxoplasmose tratada e o Charcot-Marie controlado, eu não vejo impedimento algum para que você tenha filho, né? Sabendo que algumas pessoas, algumas mulheres que têm Charcot-Marie pioram um pouquinho na gravidez, mas a grande maioria retorna depois, né? Um outro adendo, quer dizer, essa tese da Rita de novo, né, a tese da Rita, que mostrou que algumas mulheres têm como se fosse uma neuropatia aguda que se instala no Charcot-Marie, mas na grande maioria das vezes isso reverte algum tempo depois da gravidez. Então, ainda é uma dúvida se gravidez piora ou não o Charcot-Marie, principalmente o Charcot-Marie tipo 1A. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, se a tóxica estiver tratada e não tiver nenhuma contraindicação pelo Charcot-Marie, a pessoa pode ficar grávida sem nenhuma preocupação. Doutor Wilson, muito obrigada. Muito obrigada pela participação do senhor, por estar conosco essa noite, pela disponibilidade também de estar daqui 15 dias. O senhor foi muito, muito bem-vindo, estará sempre. E obrigada por ser esse anjo em nossas vidas, né, de nos ajudar tanto. E quero agradecer de coração essa nossa parceria de pergunta e resposta, né? Espero ter sanado também, né, e ter ajudado as pessoas que enviaram as perguntas. Bom, gente, obrigado, né? Eu agradeço a oportunidade. Como eu disse, eu aprendo muito, né? Quer dizer, à medida que a gente entende as ansiedades, os desejos de vocês, a gente aprende a que caminho que a gente deve trilhar para tentar ajudar, né? Quer dizer, essa é a nossa intenção, né? Claro que eu gosto muito de ciência, de biologia, mas também a nossa intenção é ajudar as pessoas que a gente está servindo, né? E como eu disse, eu aprendi muito, né? Agradeço a Regina, que foi super clara, né? A Ana Lu pela ideia, a todos vocês que participaram, e sim, mas o presente maior foi meu de ter tido essa oportunidade, né? Quanto aos pacientes, quando o Pedro voltar agora, realmente a gente vai conseguir reorganizar isso, talvez colocar alguns dias extras aí, porque assim, o nosso ambulatório está sobrecarregado, né? Quer dizer, a gente teria que começar a 1 hora e terminar às 5h30, 6 horas. A gente está começando ao meio-dia e termina às vezes 7, 8, 8h30 da noite. Outro dia até a polícia chamaram porque a gente estava atendendo tarde, porque já estava acabando tarde. Ainda bem que o guarda teve isso e falou assim, olha, o senhor está aí, mas os médicos estão aqui também trabalhando até essa hora, né? Infelizmente tem pessoas que não conseguem entender isso, né? Mas eu acho que com a volta do Pedro agora a gente vai conseguir dar uma reorganizada, porque tem uma pessoa que está extremamente capacitada e eu vou poder dividir com ele aí as ações que a gente vai ter que tomar. Eu espero que a gente consiga
ser de uma maneira mais efetiva, né, corresponder às expectativas de uma maneira melhor daqui para frente. Muito obrigado.